Bom dia a todos. Faço uma saudação em nome da Câmara Municipal e agradecer a presença, mais uma vez, do Dr. Marcos Trade, que vem falar do movimento Maio Amarelo, um tema muito latente na nossa cidade, um movimento nacional, tomou um vulto nacional, e nesse mês as ações preventivas a acidentes de trânsito, elas são evidenciadas através de ações, através de palestras e através de um esforço em conjunto para atenuar os acidentes de trânsito no estado do Paraná e no Brasil, buscando dar visibilidade a um trânsito tão violento que o nosso país tem apresentado num ranking de acidentes. É muito oportuna a vinda do Dr. Marcos Trade, também, como eu já disse, a todos os servidores do DETRAN que estão aqui, sejam bem-vindos. E eu, de imediato, vou passar a palavra ao Dr. Marcos, devido ao nosso tempo já bastante avançado da hora. Muito bom dia a todos. Eu quero, em nome do presidente Serginho do Posto, agradecer o convite que nos foi feito para que possamos apresentar alguns dados aqui sobre o DETRAN do Paraná. Eu vou aproveitar para fazer um institucional, para caracterizar, né, aquilo que nós temos feito em prol do trânsito do estado do Paraná e, fundamentalmente, pela prestação de serviços que temos avançado para todos os cidadãos paranaenses. Eu agradeço muito ao presidente, em nome dele. Eu também agradeço a presença de todos os vereadores que aqui estão. Eu fico muito confortável aqui nessa casa, porque algumas vezes eu já estive aqui, inclusive no período em que eu era o diretor do departamento de zoológico, que transformamos em departamento de fauna, quando o prefeito, o atual governador, então prefeito, Beto Richa, me convidou para aquela incumbência. Eu sinto muitas saudades dessa relação direta e mais próxima com os cidadãos, porque atuar no município tem essa característica, né? A proximidade que todos nós temos com os cidadãos. Eu agradeço a todos os funcionários do DETRAN que aqui estão, os nossos servidores, coordenadores, aos diretores, Luizão Stelfeld, uma vez que já foi vereador aqui nessa casa e hoje nos acompanha na diretoria de gestão de pessoas, está nos ajudando com um trabalho brilhante no DETRAN do Paraná também. Parabenizo a nossa promotora, a doutora Tarsila, pelo que apresentou aqui. E eu vou, de fato, usar esses 15 minutos aqui, meio aceleradamente, porque eu trouxe uma exposição que eu gostaria que já colocassem na tela, por gentileza. Bom, nós temos uma frota de veículos do estado do Paraná, que é da ordem de 6,9 milhões de veículos. Nós temos cerca de 3 mil mortos em acidentes de trânsito no estado do Paraná por ano, e o que nos consta, com levantamentos que fizemos junto ao Sistema Único de Saúde, isso nos dá uma despesa anual, isso dados de 2014, de 4 bilhões de reais, o que é um montante significativo, mas mais que isso, a preservação da vida subentende também uma ação concreta e direta de educação para o trânsito próximo. Nós tivemos em 2016 cerca de 32 mil acidentes, com 1.682 mortes, e temos visto uma redução gradativa de vítimas fatais em acidentes de trânsito, desde o ano de 2012, quando nós intensificamos as nossas ações de educação para o trânsito, e isso nos faz também perceber que, vez por outra, quando nós intensificamos as nossas campanhas de educação, nós temos uma redução significativa também de acidentes, e não só isso, quando nós intensificamos também, e infelizmente, a fiscalização do trânsito próximo. Nós temos aqui um perfil das pessoas que se acidentam em trânsito, sendo que 80% das mortes e 63% dos feridos são do sexo masculino. Os jovens contam ou somam 51% das vítimas de trânsito, que é uma preocupação muito grande para todos nós, porque são as futuras gerações que estão sendo claramente comprometidas, e isso faz parte também de uma reflexão da nossa parte sobre aquilo que nós precisamos fazer para reduzir esses indicadores do Estado e no país como um todo. E as motocicletas, elas ocupam 60% dos acidentes de trânsito, quer dizer, 60% dos veículos envolvidos em acidentes de trânsito, está aqui o nosso vereador Cacá também, que é do ramo, provém de motociclistas. O próximo, por favor. Nós temos aqui um ranking das infrações que são mais cometidas, sendo que especificamente, e que nos mostra uma realidade relativamente ruim,
1.700.000 infrações, né, de um total dessas que aí estão, elas são cometidas e o ato subentende o excesso de velocidade. Uma das razões que nos faz refletir também sobre os acidentes de trânsito é que o excesso de velocidade é uma das coisas que mais mata nos acidentes de trânsito. O próximo, por favor. Nós, em função disso, temos investido muitos recursos em campanhas distintas e diversas de educação para o trânsito. Começamos lá em 2011 a tabular um projeto chamado Se Liga no Trânsito, que é um projeto que tem como foco a abordagem de pessoas, crianças, jovens e adultos. Começamos a intensificar as nossas ações em relação ao uso do álcool e ao ato de dirigir, e de lá para cá, até o presente momento, não só nas campanhas publicitárias que temos feito, e temos feito campanhas publicitárias que têm recebido prêmios nacionais importantes, mas fundamentalmente em investimentos em educação para o trânsito de forma continuada, porque nós acreditamos que essas datas são importantes, mas sabemos que muito mais do que fazer investimentos em datas específicas, nós temos a obrigação de fazer investimentos ao longo do tempo em educação para o trânsito. 98 milhões de investimentos desde 2011 até o presente momento. Nós também temos a certeza de que os municípios sempre passam por dificuldades financeiras, e principalmente os menores municípios. Grande parte dos municípios do Paraná é composta de municípios que têm uma população pequena. Nós fizemos investimentos do governo do Estado, por determinação do nosso governador Beto Richa, e temos continuado a fazer investimentos em sinalização viária, porque nós acreditamos que uma das formas de reduzir acidentes de trânsito também é uma sinalização viária evidente, uma sinalização viária que alerte ao condutor sobre os riscos que existem naquela via, com indicadores de velocidade. Então, os nossos projetos de sinalização viária, nós já investimos 31 milhões e tem mais 14 milhões para serem investidos, e chegaremos a cerca de 325 ou 323 municípios sinalizados. Nós também, recentemente, já fizemos um investimento na aquisição de 768 equipamentos, que são os etilômetros, vulgarmente chamados de bafômetros, e nós já entregamos 384 quilômetros, porque nós sabemos também que uma das grandes causas de acidentes é o fato de o motorista beber e dirigir. Nós temos investido muito nisso, e junto com a nossa Polícia Militar, são recursos que nós recebemos através do processamento da impressão dos documentos, que são o CRV e o CRLV da seguradora líder, é o DPVAT, e estamos investindo em segurança viária, estamos investindo isso em segurança pública, porque é uma obrigação nossa como instituição que tem uma relação muito próxima com a segurança pública. O próximo, por favor. O Maio Amarelo, especificamente, é um movimento que já se tornou um movimento mundial. Ele surgiu no Brasil há uns 4 anos atrás, e desde o seu surgimento nós temos feito ações concretas. Eu insisto que nós estamos intensificando as campanhas de educação para o trânsito, porque nós já temos campanhas contínuas ao longo do ano, e inclusive através da nossa Escola Pública de Trânsito, que ela utiliza um sistema de videoconferência com 64 salas de videoconferência no estado como um todo, e por onde nós sempre promovemos a qualificação contínua de todos aqueles que estão envolvidos com o trânsito no estado do Paraná. Próximo. Eu tenho aqui um vídeo, na realidade eu tenho 2 vídeos que vão tomar aqui 3 minutos, por gentileza, pode rodar. Todos os anos, a mistura de álcool e direção faz milhares de vítimas no mundo inteiro. No Brasil, mais da metade das mortes no trânsito são causadas pelo consumo de álcool. Mesmo assim, muita gente insiste em pegar no volante depois de beber. Mas e se a morte viesse alertar você do perigo de beber e dirigir? Detran apresenta Bilhetes da Morte.
falou pra mim, ó, olha pra trás. Eu olhei e falei, cara, bizarro. Tá com o carro na garagem ali no estacionamento, valet, mas não vai rolar ir embora, não. Eu acho que vou chamar um táxi aí. Eu fiquei meio tensa, mas daí deu tudo certo, porque eu, não tô de carro hoje mesmo, então tudo bem. É que a gente já viu muita coisa ruim acontecer, né? Eu perdi muito amigo, por exemplo, de moto, bêbado. Não dê mole para a morte. Se beber, não dirija. Meu nome é Denise, tenho 53 anos, tenho 2 filhos, Fernando e Larissa. O Fernando sempre foi muito alegre, um filho carinhoso, gostava da natureza. Subir nas árvores, brincar então aqui no jardim de casa, era uma coisa que ele gostava bastante. Ele amava escutar música. Era música e cozinhar. No Dia das Mães, ele sempre fazia churrasco, mas agora ele não faz mais. No dia 25 de setembro de 2005. Tocou o telefone, minha filha foi atender. O tio dela queria falar com o Fernando. Daí ela veio no quarto, não, mas ele não tá. Aí já começou o desespero. Como não tá? Eles estavam na festa, quando eles estavam voltando, que aconteceu o acidente. Ele tinha 22 anos quando ele morreu. Nesse Dia das Mães, dê um presente de coração. Dirija com segurança. Eu tenho certeza que essa é uma cena muito comum, né, no cotidiano de todos nós, mas nós só percebemos a gravidade daquilo que ocorre com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos cidadãos, quando a ocorrência se dá muito próxima às nossas vidas, muito próxima de casa, os nossos parentes, os nossos vizinhos. E é comum, né, nós darmos muitas vezes muito mais atenção a grandes tragédias, e a grande tragédia que nós temos no país nos leva a 50 mil vidas por ano. É só fazer as contas sobre esse quantitativo, o que significa em relação ao maior avião que nós temos, que eu acho que leva 450 pessoas, né, para saber quantas pessoas são envolvidas em acidentes de trânsito e que significam, na realidade, uma grande tragédia todos os dias no país. O próximo, por favor. Tenho mais slides? Bom, e o trabalho do Detran do Paraná, ele não se restringe, o próximo, por favor, não se restringe unicamente ao fato de que nós somos uma instituição eminentemente burocrática e que temos atribuições importantes na área de veículo, na área das infrações, na área da habilitação, mas nós temos grandes projetos também no Detran do Paraná que têm sido implementados, principalmente dentro do período dos 2 governos do governador Beto Richa, que fazem com que a instituição tenha tido uma projeção, ou esteja com uma grande projeção nacional em termos de organização e em termos de serviços aos cidadãos de forma geral. Esses são números que mostram o tamanho das relações que o Detran tem, né, e na prestação de serviços aos cidadãos, que é uma incumbência das maiores, e aqui eu faço menção ao brilhante trabalho que tem sido desenvolvido pelos nossos servidores, todos aqueles que se envolvem com as atividades do Detran no dia a dia. O próximo. No setor das habilitações, nós temos cerca de 5.500.000 condutores habilitados, que é uma relação com praticamente 50% da população paranaense. Os exames práticos são uma rotina muito importante também no Detran, e nós criamos um projeto que ali está, chamado de Detran Fácil, e com o projeto do Detran Fácil nós já conseguimos fazer com que cerca de 6,5 milhões de processos pudessem ser fechados, concluídos, sem a presença do cidadão no balcão, o que faz com que o nível de satisfação do Detran, quando nós assumimos lá em 1º de janeiro de 2011, tenha sido de 37%, que nós avaliamos, e hoje nós temos um nível de satisfação pelos serviços do Detran que já chega a 95%. O próximo, por favor. Esse é um slide que mostra a evolução da nossa frota. É preciso também caracterizar que a evolução da frota ela tem uma relação direta com características do segmento econômico. Como nós estamos enfrentando uma crise muito forte no país, e não é de hoje, e principalmente por conta da redução dos incentivos à aquisição de veículos, nós temos tido uma redução significativa nos primeiros emplacamentos de veículos do Estado do Paraná, não só aqui, mas no Brasil como um todo. O próximo. Os exames práticos, logicamente, também seguem a mesma linha.
Quer dizer, a procura por novas habilitações, ela aumenta na medida em que a economia fica mais dinamizada nesse setor automobilístico e as pessoas passam a procurar mais pelas habilitações, porque também estão adquirindo mais veículos. O próximo, por favor. Nós também envidamos grandes esforços para conseguir resolver um problema histórico, que é uma dívida, era uma dívida com a sociedade paranaense como um todo, e instituímos as juntas médicas para exames especiais, através de projeto de lei do nosso governador Beto Rich, e hoje nós estamos com um tempo de espera que se caracteriza por nenhum dia, para que haja, obviamente, a submissão do cidadão a essa junta médica. É um feito que é importante no estado do Paraná e que é exemplo para o Brasil, e, como eu disse, é uma dívida que nós temos com todos aqueles que necessitavam do serviço e que, lá em 2011, esperavam 6 meses pelo atendimento do Detran. Próximo. Os serviços digitais, eu comentei com os senhores que eles vêm crescendo de 2011 para cá, né, e gradativamente há um aumento na coluna da direita dos senhores, exatamente, de serviços realizados pelo sistema do Detran Fácil, por uma rede de totens de autoatendimento, através da internet também, de 242 mil serviços feitos mensalmente. O próximo. Nós temos também feito investimento significativo no processo de qualificação dos funcionários, na definição de gratificações específicas por atividade específica na área de trânsito, e eu tenho certeza que o Detran do Paraná é um dos únicos órgãos públicos do país que promove um processo seletivo de funcionários estatutários para a ocupação daquilo que nós chamamos de função comissionada de confiança, que é um ato discricional do diretor-geral. Eu poderia nomear esses funcionários da forma como eu achasse conveniente, mas eu... Pois não? Depois, vereador, no momento oportuno o senhor pode falar. Sim, pois no não? momento oportuno eu vou abrir a palavra para o senhor. Não, na sequência o senhor vai poder falar, tá? Obrigado, senhor. Obrigado. Perfeito. E nós temos investido muito na formação e na qualificação contínua dos nossos funcionários. Isso significa dizer que nós estamos também com um nível de satisfação dos funcionários muito maior. O próximo, criamos o quadro próprio do Detran. Todos esses são projetos que foram definidos por lei no governo do nosso governador Beto Richa. Bom, eu trouxe aqui um breve institucional com as ações do Detran. Eu agradeço muito pela gentileza, pelo tempo dos senhores, e fico à disposição de quem quer que seja para quaisquer outras perguntas ou indagações. Muito obrigado. Doutor Marcos, por gentileza. Eu vou abrir as inscrições aos vereadores. Eu vou fazer por bancada, só para que a gente otimize o tempo, que nós temos mais 2 projetos em pauta. O cidadão queria... Ok. Por favor. Com a palavra. Tem problema. Amém. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado. Se vocês pisarem na bola, não sou eu que vai vir cobrar. É algo mais superior. Amém? Amém. Agradecemos sua presença. Obrigado pelas bênçãos. Muito obrigado, viu? Bom dia para o senhor. Abrir as perguntas aos vereadores, então. Obrigado. Vereador Oscalino, na sequência, a vereadora doutora Maria Letícia, vereador Hélio, vereador Goura. Nós temos 4 vereadores inscritos. Então, por gentileza, vereador Euler, 5 vereadores inscritos. Vereador Oscalino, por gentileza. Oscalino. Secretário Marcos Prada, o senhor trouxe uma explanação tanto quanto necessária, até mesmo pelos vídeos, que esse Paraná pudesse estar no nosso lugar
ouvindo e participando da sua colocação. Quero parabenizar pela iniciativa junto ao Governo do Estado e a Copel e a parceria com o DETRAN por essa atitude, benevolência de facilitar para o usuário esta, podemos dizer, esta parceria de bom tamanho no sentido de preservar a vida. Facilita, as pessoas estão mais próximas. Hoje são diversos postos que têm esta parceria com a Copel. Parabéns ao Governo do Estado, o senhor e a Copel aí. Obrigado. Na sequência, vereadora professora Maria Letícia. Doutora Maria Letícia. Bom dia, agradeço, doutor Marcos, a sua presença aqui. Eu quero perguntar duas coisas, muito objetivamente. Eu sou médica legista e atendi centenas de vítimas de acidentes de trânsito. A gente é solidário às campanhas, a gente acha que definitivamente, né? As pessoas não podem beber, não podem dirigir bêbadas, não podem usar celular, a gente concorda em 100%. A pergunta é o seguinte, com relação à questão da recuperação de quem comete as multas, vamos falar dessa questão. Eu vou lhe dizer, eu já fiz aquele curso do DETRAN, porque as multas foram todas injustas comigo. Não tive nenhuma por álcool, nenhuma por velocidade, nada. Eu fui multada por estacionamento irregular. Eu não tinha aquele cartão, se a gente não pega o negócio, a multa segue. Enfim. E eu participei do curso, e eu vou lhe dizer, muito claramente, o curso não recupera ninguém, porque não orienta nada, porque o curso é um curso desgastante, as pessoas dormem durante o curso. Só mais um segundinho. No teste, isso não avalia nada o conhecimento de ninguém, porque as respostas são dadas pelos professores. Então, repensar a questão educativa, eu acho importante, porque eu sou uma testemunha da ineficiência disso. Segundo, a questão da líder. A líder é uma seguradora que paga tanto o hospital como a vítima, desde a morte, né, até o atendimento, o cirúrgico, ou as sequelas, as lesões. Existe alguma fiscalização disso? Porque a gente ouve muito que a líder, por exemplo, deixa de pagar alguns procedimentos nos hospitais. E segundo, a gente ouve das vítimas, que as vítimas vêm seguidamente para novas perícias, e algumas morrem e acabam não tendo a finalização dessa questão da avaliação final do perito. Isso eu também sou testemunha e tenho acompanhado isso no Instituto Médico Legal. Então, eu quero saber o quê? Há algum acompanhamento, algum registro de controle? Enfim, grata, muito obrigada, era isso. Vereador Hélio, na sequência, vereador Goura, e a gente fecha com o professor Euler. Parabenizar o presidente Marcos Trade, agradecer pela presença. O DETRAN é sempre lembrado, e nós, há muito tempo atrás, a gente ouvia falar de má gestão, de muitos problemas no DETRAN. E há muito que a gente não ouve isso, e eu queria deixar registrado isso, porque nos dias de hoje merece elogio a gestão que o Marcos Trade faz à frente do DETRAN. A pergunta que eu deixo é o seguinte, presidente, o IPVA hoje é uma das maiores arrecadações repassadas para o município de Curitiba. Qual é o valor estimado desse ano e o que já foi repassado e se tem alguma outra receita ainda a repassar ao município de Curitiba? O trânsito acontece na cidade, né? Existem parcerias, por exemplo, de comunicação com a cidade de Curitiba. Hoje nós nos ressentimos muito de campanhas, como nós vimos antigamente, que funcionavam muito, e elas não têm acontecido por falta de verba. Seria possível uma parceria entre o DETRAN e a CETRAN de Curitiba para que pudéssemos salvar mais vidas? E a Via Calma, seja o nome que seja dado, ela ajuda a salvar vidas, na sua opinião? Vereador Goura, na sequência, vereador Euler, fechamos com o vereador Felipe. Obrigado, presidente. Saudação ao diretor Marcos Trade, que tem feito um trabalho sensacional em frente ao DETRAN. Umas perguntas, Marcos. Há alguns anos atrás, nós fizemos pela Ciclo Iguaçu, com o senhor, com o DETRAN, a articulação para que nas questões da CNH fossem cobradas dos futuros motoristas o conhecimento dos artigos do Código de Trânsito em referência aos ciclistas. Das 30 questões, 2 estariam nessa temática. Eu gostaria de saber se isso continua sendo avaliado nos testes.
E fazer reforço também à pergunta do vereador Hélio, qual que é a opinião do senhor sobre a redução da velocidade máxima nos centros urbanos? Nós temos dados do BPTran que apontam uma redução de mais de 30% dos acidentes aqui em Curitiba após a implantação da área calma no centro. E, por último, Marcos, também há um pedido, um reforço, que a gente possa ter essa articulação com o DETRAN, BPTran, para que a gente volte a ter blitzes efetivas no período noturno, aqui no centro da cidade. Nós temos visto toda uma área de bares que as pessoas continuam bebendo, continuam dirigindo, e a gente não vê uma ação efetiva para essa mudança de comportamento que é necessária e é imprescindível para a redução de mortes no trânsito. No mais é isso, muito obrigado pela disposição e pelo debate. Primeiramente, saudar o Marcos Trade, parabenizar pelo trabalho que tem realizado. Eu sou autor, junto com o Celso Mariano, de algumas obras relacionadas à educação para o trânsito. E um número que me alertou hoje, pelo que o senhor apresentou, são gastos 4 bilhões na área de saúde em relação a acidentes de trânsito. E eu não lembro exatamente qual o investimento em educação, mas na ordem de 100 milhões, uma coisa assim, se eu não me engano. Não é desproporcional o gasto em relação à saúde, se comparado com o gasto em educação para o trânsito? Não seria mais adequado ampliar os gastos em educação? E aí não estou advogando em causa própria, porque eu acabo participando de licitações. Mas porque eu realmente acredito que a educação pode transformar a questão do trânsito num trânsito mais pacífico, né? Então não seria realmente o caso de a gente fazer algo preventivo e não curativo, aumentando o gasto na educação para o trânsito e, consequentemente, diminuindo o gasto na saúde nessa área? Obrigado, vereador. Vereador Felipe Braga. Rápido. Bom, ser bem objetivo, parabenizar toda a equipe do DETRAN, através do Marcos Trade. Marcos, é aquela situação que nós já conversamos, a gente fez um projeto de lei tratando de que a Guarda Municipal possa contribuir também nas questões de trânsito, principalmente relacionado aos parques e praças, onde eles estão atuando e ocorrem conflitos, vamos dizer assim, relacionados a som alto e consumo de bebida alcoólica, enfim, e tem algumas cidades já que, por autorização até federal, a Guarda Municipal pode multar veículo. Então, é preciso ter esse entendimento entre o DETRAN e a CETRAN, talvez um convênio. O secretário da Defesa Social, Michalovski, é favorável. Então, nesse entendimento, para que a Guarda Municipal possa fazer também o trabalho de autuação dos veículos. Obrigado. Ok, vereador. Eu passo a palavra ao doutor Marcos para as considerações e respostas aos vereadores, por gentileza. Perfeito. Vamos iniciar pela vereadora Maria Letícia, que é legista, não é isso? Nós temos os cursos de reciclagem do DETRAN, em que pese o fato de muitas vezes nós termos uma certa diferença de perfil dos nossos instrutores. Eu posso garantir que os instrutores de curso de reciclagem do DETRAN, eles passam por um processo de avaliação prévia, passam por uma banca examinadora que é constituída por funcionários do ambiente interno, perfeito, da própria área de da coordenadoria de educação para o trânsito, eles têm uma vinculação direta com a educação para o trânsito. Existe um perfil diferente em cada um deles. Grande parte das pessoas que participam dos cursos de reciclagem fazem elogios ao fato de que a própria dinâmica do curso faz com que não haja essa condição que eu imagino que seja também evidente, que é o cidadão dormir, o cidadão já não aguentar, mas são 30 horas. A intensidade, eu concordo com a senhora, porque é muito tempo para ficar em sala de aula por um intervalo de tempo muito curto. Esse foi o motivo pelo qual nós resolvemos modular. Eu, particularmente, também sou da universidade, fiquei 17 anos dando aula na PUC, e eu percebia que mais do que 2 horas em sala de aula, sem um intervalo, sem uma outra atividade que pudesse compensar aquele momento de mais atenção necessário, trazia e traz, consequentemente, uma falta de atenção
de quem participa dos cursos. Então, nós modulamos atualmente. O cidadão pode fazer, ao invés de concentrar no final de semana, a sua condição de trabalho se permitir isso, ele pode fazer ao longo da semana, aí sim, com uma carga horária um pouco menor. Eu não sei qual é o resultado prático disso, mas é uma observação interessante que eu até passo a verificar com o meu pessoal, passarei a verificar com o meu pessoal de educação para o trânsito. E, de fato, se nós conseguirmos fazer com que haja uma dinâmica diferente, e para isso nós precisamos investir, e investimos pouco na didática desses nossos instrutores, essa é a verdade. Nós fizemos poucos cursos de didática voltado aos cursos de reciclagem. E é uma observação importante que eu também passo a apreender como um indicativo de que nós temos que investir mais na didática. O tempo passa mais rápido, as pessoas ficam numa situação mais à vontade. Como nós temos o advento dessa imersão por 30 horas, a prova de conhecimentos no final, e aí é uma visão minha que eu levei para o DETRAN, quando eu cheguei no DETRAN, ela é uma consequência mínima do processo. Então, nós não damos tanta atenção ao processo de avaliação, né, como deveríamos dar, por exemplo, se o cidadão fizesse um curso de reciclagem fora. Existem intenções diversas de que os cursos de reciclagem sejam feitos através do ensino à distância. Eu sou radicalmente contra, perfeito, eu quero expor aqui meu ponto de vista, mas se isso acontecesse, nós íamos sim ter uma avaliação que pudesse caracterizar que aquele motorista, condutor, infrator que se submeteu ao processo de suspensão, ele de fato fez o curso. Aí nós teríamos que ter uma avaliação específica para isso. Mas no nosso caso, como é uma imersão, nós só fazemos a avaliação para cumprir com o protocolo daquilo que determina a resolução, que diz que os cursos de reciclagem têm que ter uma avaliação final. Então é por isso que nós não damos tanta intensidade a esse tipo de coisa, perfeito? A esse tipo de avaliação concreta. Era mera consequência depois de uma imersão de 30 horas. A líder, quem fiscaliza os serviços desses seguros é a SUSEP, que é vinculada ao Ministério da Saúde, é uma superintendência do Ministério da Saúde, né? Então, essas fiscalizações, nós, particularmente os órgãos de trânsito estaduais, não fazemos. Então, existe sim uma fiscalização da SUSEP, eu não sei como é que isso se procede de forma concreta, ou que se efetiva, mas quem fiscaliza é essa superintendência vinculada ao Ministério da Saúde. Perfeito? Respondi, vereadora? Bom, o vereador Hélio, eu queria agradecer pela menção que foi feita aqui, ao elogio sobre o processo de gestão do DETRAN, e eu compartilho com os meus amigos que aqui estão, porque a gestão compartilhada que o DETRAN passou a implementar a partir de 2011 tem dado resultado. E ela tem sido compartilhada não só com o ambiente interno, mas também com o ambiente externo, através de consultoria, de audiências, melhor dizendo, com os centros de formação de condutores, os despachantes, as clínicas, os fabricantes de placa, os concessionários, os revendedores, o sindicato de motoboys. E no dia 22, se eu não me engano, nós teremos mais uma audiência agora para fazer um balanço daquilo que nós fizemos ao longo desse período com os nossos agentes externos, com os nossos parceiros externos. E, através dessas audiências, nós temos nos apropriado das boas ideias, daqueles que estavam sempre fora do processo e que não conseguiam fazer sugestões e críticas, né, críticas inclusive contundentes ao DETRAN do Paraná, e que passaram a nos dar muitas ideias importantes e que nós aproveitamos essas ideias para fazer com que a gestão seja mais eficaz. Então, dia 22, parece que já tem uma outra audiência, o sindicato dos motoboys também, ou dos fretistas, motofretistas já está sendo chamado também para trabalhar conosco, e nós resolvemos 85% da demanda que veio do ambiente interno só com essas audiências, ouvindo a quem está de fora e que tem muito boas sugestões. O valor dos repasses, vereador, eu vou ficar devendo para o senhor pelo seguinte: o DETRAN não tem a incumbência de fazer a cobrança do IPVA. Como é um imposto, ele é cobrado pela Secretaria de Fazenda, mas eu posso garantir a todos os senhores que a repercussão dos repasses que têm sido feitos do IPVA para os municípios, e principalmente no momento em que o país vive uma crise das mais fortes que nós já vimos ao longo do tempo, crise econômica e financeira, os municípios com dificuldades imensas para conseguir colocar em ordem, inclusive as suas folhas de pagamento, os repasses que têm sido feitos pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Fazenda, pelo IPVA, têm sido, sim, um importante instrumento para que os municípios consigam fazer investimentos e, fundamentalmente, também investimentos na área de segurança viária. Mas esse valor, se for do seu agrado ou da sua demanda, eu posso levantar
e faço um comunicado direto, que inclusive o senhor pode fazer o comunicado aqui na tribuna, eu pego com a Secretaria de Fazenda e trago aqui para o senhor se utilizar dos números. Só peço para o meu pessoal que está aqui para me lembrar disso, porque não me deixe esquecer. As parcerias com a comunicação de Curitiba, nós temos feito, sim, parcerias, mas em atividades de educação para o trânsito conjunta, com a Secretaria de Trânsito de forma concreta, mas as parcerias na área de publicidade, elas são um pouco problemáticas, porque o município tem os seus investimentos em comunicação e o Estado também tem, e normalmente as contratações de agências são feitas através de procedimento licitatório, tanto o município ou os municípios quanto o Estado. Então, essa parceria concreta, eu acho que é um pouco complicada por conta disso, são dois objetos distintos. No entanto, o que nós temos feito e tentado fazer para integrar essas ações é deixar o site do DETRAN à disposição do município, o site do DETRAN à disposição do Observatório Nacional de Segurança Viária, e da mesma forma nós nos utilizamos de outros sites para poder integrar essas campanhas publicitárias para que haja uma capilaridade maior na sociedade como um todo. Via Calma ajuda. Eu, particularmente, no momento em que ela foi criada, naquela ocasião em que ela foi criada pela gestão anterior, eu acreditei e dei o meu ponto de vista pessoal, apesar de não ser especialista em trânsito, eu já estou há 6 anos e alguns meses no DETRAN, então eu posso dizer que a Via Calma, sim, é uma questão importante que dá condição de nós evidenciarmos a importância maior da circulação dos pedestres, dos ciclistas e não da circulação dos veículos. E em todas as cidades do mundo onde ela foi adotada, ela foi um elemento fundamental para que passasse a haver uma outra conduta e uma redução dos acidentes de trânsito, a gravidade, principalmente a gravidade dos acidentes de trânsito. Então, eu acredito que a Via Calma é uma coisa muito importante para o trânsito de Curitiba e para o trânsito dos grandes centros, só que se nós pudéssemos ter um pouco mais de comportamento ético no ambiente de trânsito, todos nós sequer precisaríamos de fiscalização para isso. Uma vez que existe uma placa determinando que a velocidade é de 40 km por hora, nós respeitamos ou devemos respeitar. Marcos, só para fazer o registro, acaba de chegar, está em visita na Câmara Municipal e convido para a mesa do deputado Romanelli. Agradecemos a visita, por favor. Fique à vontade. Bom dia, deputado. É uma satisfação tê-lo aqui conosco nesse momento de apresentação das atividades do DETRAN e do Maio Amarelo. Então, eu particularmente acho que a Via Calma ela tem que continuar. O que nós temos que fazer é evidenciar de que forma, e em algumas circunstâncias, em algum momento, nós temos que intensificar ações de fiscalização. Por outro lado, nós temos uma questão de segurança pública e principalmente envolvendo o período noturno, nos grandes centros urbanos do país como um todo. Eu não sei, e aí fica uma sugestão particular minha também, nem conversei com o pessoal técnico, se não é interessante que nós tenhamos uma certa flexibilidade na fiscalização nos momentos em que há o maior risco de abordagens por assaltos e etc., que talvez fosse uma coisa interessante. Eu sei que existem sistemas que fazem com que até as câmeras que existem nos sinaleiros, não sei se isso acontece em Curitiba, elas sejam desligadas a partir de determinado momento, para que não haja a obrigatoriedade da parada por conta do risco da segurança pública. Lógico, isso não justifica, mas é alguma coisa que pode reduzir o impacto das ações de bandidos, etc., com abordagens no trânsito. O vereador Goura, as questões que envolvem CNH continuam sendo, sim, sorteadas. É uma atitude pequena, mas de um valor extremamente importante. E não é o valor do acerto ou do equívoco na questão, é o valor que o cidadão que submete à prova teórica tem que dar ao fato de que ciclista é mais vulnerável do que o condutor de qualquer outra categoria. Assim como o pedestre também é mais vulnerável, e assim como o motociclista também é mais vulnerável quando nós relativizamos o impacto que os veículos de maior peso, ou os veículos de categoria B, C, D e E, etc., têm sobre o trânsito de forma geral. Então, elas continuam, sim. A Via Calma, acho que eu já respondi. E as blitzes. Nós investimos
esse valor, né, que vai chegar até o final de 2018 com cerca de 15 milhões de investimento na área na aquisição dos etilômetros, justamente por uma demanda da Polícia Militar. Eu quero dizer aos senhores que o governo do Estado do Paraná, desde quando foi instituído o Fundo de Segurança Pública, repassa recursos do DETRAN para o Fundo de Segurança Pública, porque apesar do fato de nós não estarmos mais inseridos dentro do organograma da segurança pública no Estado do Paraná, nós temos uma relação importante e uma relação institucional das mais evidentes com a segurança pública, porque trânsito tem um viés muito importante na segurança pública. Então, nós temos feito repasses contínuos para o Fundo Estadual de Segurança Pública, que é o nosso FUNESP, são valores importantes. Esses valores têm possibilitado o governo do Estado do Paraná, através do DETRAN, fazer investimentos importantes e significativos na segurança do trânsito, através da nossa Polícia Militar, que são os agentes da Autoridade de Trânsito no Estado do Paraná. Perfeito? Então, eu tenho certeza de que, com o advento da aquisição desses etilômetros, já fizemos algumas matérias mostrando a eficiência desses equipamentos, que são equipamentos dos mais modernos que nós temos no mundo, já com a Polícia Militar intensificando. Eu concordo que nós temos que intensificar, sim, as blitz do uso do álcool e da direção, porque, na medida em que nós temos esse exército de pessoas mutiladas e sofrendo as consequências quando não vão a óbito pelo consumo de álcool, nós temos, sim, como poder público, que intensificar essas ações, independente de serem ações ou atitudes mais ou menos simpáticas. No trânsito, nós não podemos ter muita complacência, ou o que quer que seja, com a simpatia. Eu acho que é preciso que nós passemos a cumprir a lei, e se ela não for cumprida, as penalidades que são atribuídas aos condutores têm que ser aplicadas. Então, acho que as blitz têm que intensificar, sim, o seu trabalho, a Polícia Militar tem que intensificar, e nós teremos, até o final de 2018, mais de 1 etilômetro por município. Então, nós não teremos mais a justificativa, e com o seu processo de manutenção também contratado, nós não teremos mais a justificativa de que não podemos ou não temos como investir nas abordagens que dizem respeito ao uso do álcool e ao uso da direção e ao uso do veículo. Eu concordo com o senhor vereador Goura. Professor Euler, eu também concordo com isso. Nós temos feito investimentos muito pequenos relativamente àquilo que deveríamos fazer na rede de ensino, de forma direta, e eu quero dizer que eu não sabia que o senhor tinha uma atuação junto com o nosso colega lá, o Celso Mariano. Nós contratamos um projeto da empresa, eu não me lembro o nome da empresa, mas é do Celso Mariano, que o Celso é o consultor, Tecnodata, que foi extremamente importante, de altíssima relevância. Eu quero caracterizar aqui a competência desse trabalho que foi feito no DETRAN do Paraná pela Tecnodata e que é exemplo para o país. Quem costuma sempre mencionar isso nos eventos também que participa conosco é o Celso. E por quê? Porque, de fato, nós conseguimos abordar cerca de 80 mil pessoas, entre pais, alunos e professores da rede municipal de ensino, com atividades de orientação para a educação para o trânsito. Perfeito? Então, eu creio, sim, que nós temos que ampliar esses investimentos na área do ensino, tanto o ensino fundamental quanto no ensino médio, e nós tínhamos um projeto imenso para investimentos no ensino médio que tivemos que suspender, mas nós não queremos perder o foco nisso, não. Nós demos um passo importante, porque os recursos que nós arrecadamos com infrações obrigatoriamente estão sendo investidos em educação para o trânsito. Educação para o trânsito e sinalização viária, cumprindo exatamente o que determina a lei do FUNRESTRAN, que é uma lei de 1972, coisa que eu tenho certeza que no passado não havia dessa forma. Então, o DETRAN está completamente em dia com os investimentos que faz em educação para o trânsito e sinalização viária, cumprindo a lei do FUNRESTRAN. Vereador Felipe, eu vou pedir para a Marli, eu acho que a Marli está aqui conosco. Marli? Não? Já saiu? Que faça um contato com o vereador Felipe, porque nós já tínhamos pactuado que iríamos fazer esse convênio. Eu conversei com o secretário Mikalovski, sim, a respeito disso, mas eu, de fato, não sei se não andou ou por que não andou. Então, eu fico com esse compromisso de dar o retorno para o seu gabinete. A Marli vai fazer contato para saber como é que está isso, porque nós já tínhamos feito um pacto, nós já achamos, sim, que nós podemos ampliar essa atribuição com a Guarda Municipal, e é muito bom que isso aconteça, porque amplia a nossa capacidade de abordagem. Então, tudo que diz respeito à fiscalização e ampliação de capacidade de abordagem, o senhor pode contar com o nosso apoio. Perfeito?
Eu acho que é isso só a sua Tenho pergunta. mais uma última pergunta do vereador Jairo, e você, respondendo ao Jairo, encaminha para as considerações finais, doutor Perfeito. Marcos. Tá ótimo. Vamos lá, vereador Jairo. Obrigado. Quero cumprimentar o doutor Marcos Trade, toda a sua equipe que se faz presente aqui hoje. Cumprimento o deputado Romanelli, que foi nosso colega como vereador aqui nesta casa, acho que por 2 mandatos, né, vereador? E fazer uma pergunta, eu sei que é um pouco polêmica, mas aproveitando aqui a sua estada aqui nesta casa, qual o pensamento do DETRAN do Estado do Paraná, através, né, do seu corpo diretivo, com pessoas acima de 60 anos que têm que fazer o exame toxicológico? E qual é o prazo do resultado deste exame? Se o nosso querido diretor pudesse nos dizer aqui, para que todos, nós já sabemos, mas para que todos os vereadores saibam também, porque são inquiridos aí fora. Pois não, quando o senhor se refere ao prazo, eu não entendi bem a que prazo o senhor se refere. Do resultado do exame. A pessoa faz o exame e qual é o prazo que eles dão? Para sair o resultado. Certo. Daí a pessoa está com a carteira vencida, não pode dirigir porque não saiu o resultado ainda. Sim. Bom, quando nós recebemos a incumbência por uma determinação de uma lei federal de fazer com que todos os motoristas de categoria C, D e E, no seu processo de primeira habilitação ou de renovação, passassem a fazer o exame toxicológico de larga janela, o Estado do Paraná, eu particularmente, fui o único diretor de DETRAN do país que defendeu a tese do exame toxicológico. E eu defendi a tese do exame toxicológico não pela forma como ele foi estabelecido no país, porque foi uma lei votada pela Câmara Federal, encaminhada ao Senado, votada e aprovada no Senado e sancionada pelo então presidente da República, Dilma Rousseff, perfeito? Então nós não tínhamos mais que discutir se iríamos ou não fazer o exame toxicológico, apesar de que as leis podem ser questionadas. Então, os questionamentos que houve em relação à aplicação do toxicológico diziam respeito especificamente à falta de uma rede de laboratórios de coleta de material, que são pelos, né, e unhas, no Estado do Paraná e no país como um todo, para fazer com que não houvesse qualquer tipo de dano ao cidadão. Enfim, essas redes de laboratório, elas foram implantadas e todas as liminares que tinham sido concedidas aos cidadãos que passaram a questionar o toxicológico foram derrubadas, foram cassadas, perfeito? O Estado do Paraná não entrou com esse recurso por uma questão óbvia. Nós achávamos que, uma vez que o motorista que não fosse submetido a esse exame, mesmo sob o efeito de uma liminar, pudesse causar danos. Suponhamos que ele tenha ido fazer a renovação da habilitação e tenha sido obrigado a fazer o toxicológico, mas uma liminar suspendeu essa obrigatoriedade. Ele pegou um ônibus, foi daqui para o Paraguai, ou para o interior, ou para Foz do Iguaçu, e com 55 pessoas ele morreu concomitantemente com esses cidadãos no acidente de trânsito. O exame obrigatório, a nossa médica legista, eu acho que sabe disso, é obrigatório fazer o toxicológico, urina e sangue, se eu não me engano, detectou que ele estava sob o efeito de cocaína. E ele foi no DETRAN e renovou sua habilitação com o efeito de uma liminar. Eu acho que politicamente e humanitariamente seria uma coisa muito mais complicada do que submeter o cidadão ao exame toxicológico. Nós estamos sendo guiados pela lei, perfeito? Então o exame toxicológico passou a ser uma coisa dinâmica, ainda existe em algumas circunstâncias um atraso na entrega do laudo final. Agora, a sua validade científica, ela não deve ser questionada, porque é um exame que vem sendo aplicado pela Polícia Federal, para processo seletivo pelo Ministério Público, enfim. Nós já temos evidências, tanto é que ele é tão tecnicamente defensável que ele é uma patente. Ele foi patenteado. Esse aqui é um dos grandes problemas. Nós estamos submetidos a uma patente internacional. Mas o senhor sabe, né, que nosso país normalmente produz soja, produz grão, para que outros países possam desenvolver patentes e que fazem com que o valor das patentes seja uma matéria-prima de altíssimo valor, e nós continuamos no processo de achar que ciência e tecnologia não é importante no país. É patenteado e nós estamos submetidos a isso. O intervalo de tempo entre
a efetivação do exame e o seu resultado está em torno de 15 dias, ao que me consta, exceto quando há algum tipo de problema relacionado a uma demora maior que é do próprio laboratório. E o outro detalhe, não fomos nós que credenciamos os laboratórios no país, foi o Denatran, perfeito? Então nós não temos qualquer ingerência sobre a rede de coleta que está credenciada no estado do Paraná e no Brasil. Isso é um problema que quem tem que resolver é o Denatran, é o governo federal, porque as atribuições que chegam aos Detran, elas são imensas, e nós não damos conta de resolver esses problemas. Ainda bem que não fomos nós que credenciamos os laboratórios. A bola está com o Denatran. Então, o motorista que tem que fazer o toxicológico, o que nós estamos apreensivos e sempre tentamos informar ao cidadão, uma vez que existe esse tempo de espera, que ele possa antecipar a renovação da sua carteira de habilitação. Infelizmente, é o único conselho que nós podemos dar, porque nós estamos tentando cumprir a lei, mas com uma alta eficiência, informando o cidadão. Inclusive, no nosso aplicativo tem um campo específico, o senhor abriu depois o aplicativo do Detran, sobre o exame toxicológico, passo a passo que ele tem que fazer. Infelizmente, isso é o que nós podemos responder em relação ao toxicológico. Eu quero agradecer, e só para serei breve. Por gentileza, vereador. Essa nossa pergunta foi para que todos nós aqui pudéssemos também explicar lá fora, quando somos cobrados, o porquê do exame toxicológico. Então, todos aqui entenderam e o nosso muito obrigado. Perfeito. Agradeço, vereador. Eu que a agradeço. Pergunta, vereador Dr. Marcos, agradecer também sua presença, também agradecer a presença dos servidores do Detran, o Birajara Schreiber, o Moleta, o Luizão Stelf, a Balbina, todos, em nome desses servidores, cumprimento todos os servidores do Detran, que com muito denodo, esforço, têm feito um excelente trabalho à comunidade paranaense. Então, fica aqui o nosso registro, desejamos muito boa sorte você frente ao Detran, com as suas responsabilidades, e eu percebo que o Detran tem feito um excelente trabalho e devolvendo um serviço adequado à população. Então, fica aqui o meu registro, agradecimento de sua vinda mais uma vez aqui na Câmara. Seja sempre muito bem-vindo. Em nome de todos os vereadores, nós agradecemos as presenças de vocês hoje nesse dia. Muito obrigado. Perfeito. Eu agradeço muito pela gentileza. As minhas considerações finais. Pela gentileza do convite, estamos sempre à disposição de todos, o nosso gabinete está aberto, tenho recebido visita de vários vereadores lá, com demandas específicas, tudo aquilo que for possível fazer para atendê-los, obviamente nós faremos, porque faz parte do nosso dia a dia e faz parte da nossa responsabilidade como administradores públicos. E eu quero fazer um apelo aos senhores, levem a mensagem do Maio Amarelo a todos aqueles com os quais os senhores têm relações, porque aqui estão os senhores eleitos pelo povo, e nos ajudem para que nós consigamos reverter essa fatalidade que tem nos assolado no trânsito, que leva 50 mil vidas e parece que a coisa não tem o impacto que deveria ter. A responsabilidade de promover essas ações é de todos nós e, por favor, nos ajudem os senhores vereadores pela importância que os senhores têm frente à comunidade e a relação próxima que tem com a comunidade. Muito obrigado a todos e aos nossos servidores também, eu agradeço muito.